Ai, 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 Zé. Vamos então girar o nosso assunto aqui. Agora a gente fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que rebateu nesta sexta-feira as acusações do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, sobre seu envolvimento com madeireiros na Amazônia. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Salles classificou como vergonhosa a notícia crime enviada contra ele ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Acompanhe. Essa história precisa ser contada de maneira muito direta, exatamente da forma como eu estou aqui, porque é vergonhosa. Da mesma maneira que ele alude e faz essas insinuações e joga na imprensa, solta a matéria nessa revista para tentar criar fatos que não existem, eu também poderia dizer que ele é muito ligado à ex-ministra Marina Silva e muito mais do que efetivamente um delegado, é um militante, né, político lá dentro daquela operação. Mas eu tenho me mantido bastante contido em relação a esses fatos, porque o que consta naquela notícia crime é mentira de ponta a ponta. E essa matéria da revista Isto É, né, uma revista que nós sabemos que não tem praticamente nenhuma credibilidade já há muito tempo, é justamente uma estratégia dessa visão de criar fatos que não existem. A gente comentou aqui em Os Pingos nos Is, nesta semana a oposição na Câmara dos Deputados apresentou o pedido de abertura da CPI para investigar denúncias de omissões e supostos crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente. O documento foi assinado por membros de 7 partidos: PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Rede e PV, e pelos líderes da oposição na Casa e no Congresso. Um dos pontos que os parlamentares defendem em investigação é sobre uma reunião de Salles em Brasília que teria contado com a presença de garimpeiros ilegais. O ministro do Meio Ambiente, no entanto, negou qualquer irregularidade no encontro. Em Brasília, uma reunião com 4 senadores, deputados federais, secretário executivo do Ministério da Justiça, portanto, o chefe hierárquico do delegado da Polícia Federal, o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Polícia Federal, estavam na reunião de Brasília que foi pedida para ouvir os madeireiros, que naquela altura estavam há cerca de 100, 110 dias com a sua carga apreendida e não conseguiam sequer apresentar a defesa. Não eram recebidos, não foram intimados, não foram ouvidos. E eles foram à Secretaria de Governo, aí então o ministro Ramos, para pedir a ele que ajudasse. Os senadores foram lá, senador Jorginho Melo, Zequinha Marinho, Jorginho Melo de Santa Catarina, porque esses empresários que estavam no Pará, na verdade são pessoas de 30 a 40 anos que estão no Pará, mas são originalmente de Santa Catarina. Jorginho Melo, Zequinha Marinho, Messias de Jesus, Telmário Mota, quer dizer, 4 senadores. Estava na reunião o presidente da FUNAI, a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, presidente do IBAMA, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado de Roraima. Quer dizer, como é que uma reunião dessa é algo fora da institucionalidade? Ana Paula Henkel, aí o próprio ministro se defendendo veementemente das acusações que vem recebendo, Ana. Adriana, o ônus é de quem acusa, né? Mas o que eu vejo, Adriana, nesse cenário todo que nós estamos vivendo desde 2018, e é até um pouco, até vou chatear a beleza do nosso ouvinte, espectador, repetindo, mas é um cenário muito parecido com o que nós vivemos aqui nos Estados Unidos durante os 4 anos aí de administração do Donald Trump. Não, mais uma vez eu faço disclaimer, né, que não estou comparando o ex-presidente americano Donald Trump com o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, mas os cenários, Adriana, são muito parecidos. Os cenários pós-eleição de absoluto ataques absurdos, infundados, alguns que as investigações prosseguiram e que não deram em absolutamente nada, outros que assessores e ministros que foram afastados aqui também. Isso tudo diante de um barulho muito grande promovido aí, como o nosso mestre Augusto Nunes fala, da velha imprensa, né, da imprensa militante, das redações militantes que temos hoje, que parece que se o nosso barco afundar no Brasil, essa turma tem boia, salva-vidas e o resto vai afundar, que não é bem assim. Eu vejo um cenário muito parecido, Adriana, uma demonização do presidente, uma demonização de seus secretários, de seus ministros, de suas ações. O problema, Adriana, é que quando nós entramos numa histeria onde tudo é ruim, todos são perigosos, todos são corruptos, acontece que nada é perigoso, nada é ruim, a gente entra numa
histeria. E foi o que nós vivemos aqui desde 2016, desde a eleição de Donald Trump até o ano passado, uma histeria absurda. Hoje vivemos um silêncio, vivemos o oposto. Inclusive, o próprio jornal Washington Post, Adriana, disse que vai cancelar a área de fact-checking, de checagem de fatos, que agora não precisa mais dessa área de checagem de fatos com o novo presidente Joe Biden, para você ver o nível de militância de um jornal que já foi muito importante como o Washington Post. Então, o que eu vejo, Adriana, é um cenário muito parecido, um desgaste de absoluto ataque ao presidente, aos seus assessores, seus ministros. O problema é que existem pessoas, como aqui no nosso programa, nós queremos fazer críticas construtivas e acaba que as críticas construtivas e pontuais que possamos fazer aqui, elas acabam se perdendo no meio de tanta histeria quando tudo é ruim. E é exatamente isso, Adriana, que eu acho que a gente precisa filtrar e convidar sempre o nosso ouvinte, o nosso espectador, para que a gente aprenda a filtrar o que é histeria, o que é investigação, o que é investigação pertinente, se há alguma coisa nós queremos que o que quer que seja apareça, e o que é uma crítica pontual. Isso a gente tem que ter muito firme, desenhado e delineado na cabeça, Adriana, porque até 2022 eu venho do futuro em relação à corrida presidencial com cenários muito parecidos, e é o que a gente vai viver até 2022. Esses ataques a esmo aí também, e todo dia, a vários assessores, ao ministro, a operações também, né? Operações agora dentro da pandemia em relação à vacina, como nós vimos também, a Justiça também metendo aí a caneta em decisões do Executivo. Então, a gente vai ter que ter muita calma, muito pragmatismo para a gente filtrar o que de fato precisa ser investigado, o que de fato precisa ser analisado, o que de fato precisa ser criticado e o que não passa de histeria aí da velha imprensa militante. A Ana falando, mas a gente está sempre de olho aqui também no YouTube, nos comentários que vocês vão postando, na participação de vocês, mais de 80 mil pessoas nos acompanhando neste momento, querendo as informações que vocês conseguem aqui com a gente em Os Pingos nos Is, 28 mil likes, vamos subir esse número de likes, dá uma curtida aí no nosso vídeo, é importante para fortalecer o programa, para a gente seguir firmes e fortes. Então, ainda sobre o assunto, sobre os ataques ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seguimos com você, quais suas observações, Fiuza? Ô, Ana, quer dizer que o Washington Post vai cancelar a sessão de fact-checking? Eu custo a crer. Eu não estou acreditando. Por que você não me falou em off isso, Ana, para eu me preparar para essa notícia? O Washington Post desistiu da checagem. Quer dizer que o fact-checking era um fact-chicken? Será? Bem, a gente sabe, né? Eu não estou nem aí para Trump. Estou nem aí para Trump, para direita, para conservador. Não tem nada a ver com isso. Agora, imprensa virar bibelô, tiete de candidato do fenomenal Joe Biden, é um pouco demais, né? Checadores, né? Que coisa feia, né? Que coisa feia isso que a gente está assistindo. Essa imprensa decadente, militante não é nem militância isso é uma panfletagem de quinta categoria, o grande Washington Post, né? Isso, tempos difíceis. A mesma coisa, Adriana, em relação ao ministro Salles, né? Com o qual também não temos nenhuma simpatia, nenhuma adesão, nada disso. Ele é culpado? Então, mostrem, né? E a gente faz a crítica. Agora, o que se passa é o seguinte, são 2 anos desses esperneios aí, que até aqui são esperneios, né? São 2 anos ou mais, né? Desse negócio de denúncias, revistas, Ministério Público. Eu mencionei essa semana aqui. O Ministério Público fez um pedido de impeachment do ministro, dizendo que a política dele de Estado não estava sendo bem executada. É uma coisa, mas isso é uma coisa de um ridículo para quem conhece o funcionamento, né, do Ministério Público. Isso é uma pantomima também panfletária, é ridícula, né? Então, a questão se resume dessa forma.
O ministro Salles tem culpa no cartório? Então, essa oposição, ou esse delegado da Polícia Federal, ou Ministério Público, ou Congresso, CPI. Então, assim, toda essa claque aficionada no ministro Ricardo Salles, querendo dizer que está defendendo a Amazônia, ou ela é absolutamente estúpida e imbecil, ou ela é desonesta. Das duas, uma. Porque cada vez que aparece uma dessa, a gente traz aqui no programa, já entrevistamos o ministro, já trouxemos todos os dados, perguntamos o que havia de concreto, de consistente, e nunca aparece. Então é isso. Infelizmente, o Brasil precisaria, né, de uma oposição importante nessa área ambiental. É muito importante, porque é muita coisa para fiscalizar, nenhum governo dá conta inteiramente, e a gente tem esses personagens aí fazendo política, como nas outras áreas, como na área de saúde. Eu vou te contar, vocês são um vexame completo. José Maria Trindade comenta um pouquinho o assunto para a gente também, Zé. Temos aqui 3 minutos. O ministro Ricardo Salles não é dono de nenhuma política ambiental e nem criou um projeto de política ambiental saído da sua cabeça. Ele exerce uma política adotada pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro defendeu exatamente isso, agilidade na definição, por exemplo, de licença ambiental. Nós temos aí rodovias, ferrovias interrompidas por licenças ambientais que não são decididas, não é negadas, é simplesmente não decididas em anos. Estamos falando de 10 anos. Então, assim, a promessa do presidente era decidir rapidamente e definir por ordem de importância. E aí, na última live, ele voltou a falar. E o presidente é irritantemente coerente. Na última live, ele falou o que falou na campanha, de que os ambientalistas falam contra usina hidrelétrica e não se preocupam com 1 milhão de litros de diesel queimados para produzir energia elétrica. Se não houver energia hidrelétrica, é energia movida a óleo diesel, né? O que é pior? O que é pior para o meio ambiente? É claro que é queimar 1 milhão de litros de óleo diesel para o meio ambiente. Então, o ministro Ricardo Salles exerce uma política ambiental do governo, uma política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. Há essa afinidade. E aí decidem, politicamente, que o presidente deve demitir-se do cargo de gerente geral do país, né? E isso não é possível. Olha, o ministro Ricardo Salles sofre 3 cercos. O primeiro é sobre ideias, né? Divulgação. Só se divulga pontos negativos, fotografias ligando ele a madeireiros, e aí ele sofre esse primeiro cerco na ideia de notícia. O segundo cerco é política no Congresso Nacional. Ele é constantemente convocado, tentam colocar na boca dele palavras que ele não disse, e por último um cerco jurídico, esses pedidos aí. O ministro Ricardo Salles terá, infelizmente, muito trabalho quando sair do Ministério do Meio Ambiente, porque existem um exagero de processos, existem muitos processos contra ele. E isso é o fato feio e grave da política. Daqui a pouco, ninguém vai aceitar exercer uma função importante como essa.